E é muito importante a gente entender o contexto histórico, porque o sistema tribal, ele é um sistema religioso. Todas as tribos giram em torno da espiritualidade, dos sacerdotes e das sacerdotisas. E quando você vai dominar uma tribo, um reino, um espaço, a primeira coisa que deve ser destruída antes da dominação do povo é o quê? Sua cultura. Os templos. Porque a divindade é que dita as regras. Sem a divindade, o povo perde a sua referência. Então, você nunca vai assistir em programas históricos, filmes ou séries, invasões de tribos para dominar o que não comece invadindo e destruindo os templos e desonrando as divindades daquele lugar. Em primeiro lugar, você desestrutura a religião. Você tira a identidade sagrada, porque ali você já enfraquece moralmente, psicologicamente a comunidade toda. Se você busca conforto, este vídeo não é para você. Mas se busca enxergar a vida sem filtro, seja bem-vindo à Cosmovisão Sagrada. Destruição simbólica dos povos. Como se mata uma civilização sem declarar guerra? A cena silenciosa. Uma criança entra na escola. O professor lê a lista e hesita diante do nome dela. Pronuncia errado. A turma ri. Em casa, os pais já tinham dito: esse nome é difícil, melhor usar outro. Na igreja, disseram: esse nome vem de práticas antigas. Na televisão, repetiram: isso é atraso. A criança cresce, troca o nome, troca o símbolo, troca a história. E ninguém percebe que um povo começou a morrer ali, sem tiros, sem tanques, sem guerra. A demonização dos deuses, o primeiro golpe. Nenhum povo é destruído enquanto acredita que seus deuses são legítimos. Por isso, o primeiro passo da dominação nunca foi militar, foi espiritual. Na África, isso aconteceu de forma sistemática. Deuses ancestrais passaram a ser chamados de demônios. Espíritos passaram a ser associados ao mal. Sacerdotes viraram feiticeiros perigosos. Rituais viraram obras das trevas. Nada disso foi acidental. Quando você chama o Deus de um povo de demônio, você não ataca apenas a fé. Você ataca a moral, a memória, a legitimidade de existir. A mensagem é simples. Tudo o que vocês eram está errado. E um povo que começa a duvidar do seu sagrado, começa a duvidar de si mesmo. A destruição dos símbolos, quando o sagrado vira motivo de riso. Depois de demonizar os deuses, vem o segundo passo: ridicularizar os símbolos. Roupas tradicionais viram fantasia, marcas no corpo viram primitivismo, línguas ancestrais viram dialetos sem valor, objetos sagrados viram peças de museu ou piada. Nada enfraquece mais um povo do que o riso direcionado contra sua identidade. Porque o riso não confronta, não debate, não explica. Ele apenas diz: isso não merece respeito. Quando um povo começa a rir de si mesmo, a dominação já venceu. A reescrita da história. Quem controla o passado, controla o presente. O terceiro passo é ainda mais profundo: reescrever a história. Não se apaga tudo de uma vez, seleciona-se o que convém. A África passa a ser descrita como continente sem civilização, sem filosofia, sem ciência, sem organização. Tudo começa depois da chegada do colonizador. Antes disso, é descrito como caos. Isso não é ignorância, é estratégia, porque um povo sem passado digno aceita qualquer presente e não exige futuro. A história deixa de ser memória e vira instrumento de controle. A vergonha internalizada. Quando o povo vira seu próprio opressor. Aqui está o ponto mais cruel de todo o processo. Chega um momento em que o dominador já não precisa falar. O próprio povo repete a narrativa. O africano começa a dizer: nossa cultura atrasa. Nossos deuses são perigosos. Nosso passado é vergonha. Precisamos ser salvos. Quando isso acontece, a dominação está completa. Não há mais guerra. Não há mais imposição. Há apenas autonegação. O corpo do povo sobrevive, mas a identidade já foi enterrada. O africano aprende cedo que para ser aceito precisa se parecer como o outro. Alisa o cabelo, clareia a pele, muda a forma de vestir, muda o sotaque.
muda o nome. Não porque odeia quem é, mas porque aprendeu que quem ele é não basta. A mensagem é sutil, mas constante. Assim você fica mais apresentável. Assim você parece mais profissional. Assim você se integra melhor. Integra-se, desde que não confronte, porque existe um limite invisível para essa aceitação. O africano pode trabalhar, consumir, pagar impostos, enriquecer, vestir-se como europeu, mas nunca deixar de ser africano. Olá a todos, o meu nome é Eva Cruzeiro, tenho 36 anos e sou orgulhosamente portuguesa, filha de Abril e candidata a deputada para a Assembleia da República. Sou uma mulher livre, cheia de opiniões e continuarei a ser, agora com outra responsabilidade. Não esqueça as minhas raízes angolanas, terra que tão bem me acolhe a mim e a tantos portugueses. Como também sou consciente das oportunidades que sempre tive no meu país, Portugal. Onde nasci, onde cresci e onde estudei até me licenciar em Ciência Política e Relações Internacionais. E esse lembrete vem sempre no momento exato, quando ele deixa de ser útil ou quando ousa questionar. É aí que surge a frase "volta para a África". Mesmo que ele tenha nascido ali, mesmo que nunca tenha pisado na África, mesmo que fale apenas a língua local. Porque no fim, a cor da pele fala mais alto que nacionalidade. Esse é o paradoxo cruel da assimilação. O africano é incentivado a abandonar seus traços para ser aceito, mas nunca será visto como pertencente. A assimilação não foi feita para integrar, foi feita para controlar, sem absorver. Você pode parecer europeu, mas não pode ser europeu. E isso gera uma fratura interna profunda. Ele não se sente inteiro na própria cultura, nem plenamente aceito na cultura que tentou imitar. Ele não é mais puro na sua origem, e nunca será puro na cultura do dominador. Ele torna-se um estrangeiro em todo lugar. Fica suspenso, sem chão, sem espelho. Quando o europeu diz "volta para a África", ele não está falando de geografia. Está dizendo: este lugar não é seu por natureza. Você está aqui por concessão. É um lembrete simbólico de hierarquia, não de cidadania. Por isso dói mais do que um insulto, porque revela uma verdade desconfortável. A aceitação nunca foi incondicional. E o mais perverso, muitos africanos internalizam isso. Começam a competir entre si. Quem é menos africano? Quem fala melhor? Quem se veste mais correto? Quem se aproxima mais do padrão europeu? Como se isso fosse apagar a origem. Mas a origem nunca é apagada. Ela apenas é silenciada até o momento do conflito. No fundo, essa dinâmica revela algo simples e brutal. O problema nunca foi o africano. Foi o sistema que ensinou que ele precisava deixar de ser quem era para merecer respeito. E mesmo assim, nunca o entregou por completo. A tragédia não é a rejeição externa, é o autoabandono interno que isso produz. E talvez o maior despertar não seja tornar-se aceito pelo outro, mas perceber que nenhuma imitação compra pertencimento, e nenhuma negação da própria origem gera dignidade, porque quem só é tolerado enquanto é útil, nunca foi realmente aceito. Isso não é acusação, é constatação, e constatações não confortam, mas libertam. Povos que resistiram e povos que foram apagados. Nem todos os povos reagiram da mesma forma. Alguns conseguiram preservar símbolos, manter língua, proteger mitos, adaptar-se sem se apagar. Outros aceitaram a substituição completa. Trocaram os deuses, trocaram os nomes, trocaram os valores, trocaram a narrativa. Não porque eram inferiores, mas porque foram quebrados por dentro. A diferença nunca foi força física, foi consciência simbólica. O africano moderno, entre a fé importada e a identidade perdida. Hoje, mesmo dentro da África, o sistema continua funcionando através do que chamamos de epistemicídio, a destruição dos conhecimentos locais. Quando uma criança africana estuda a história do seu país e ela começa com a chegada dos navegadores, a mensagem implícita é: sua vida só começou quando o homem branco te viu. Os colonizadores precisavam que o africano acreditasse que ele era uma folha em branco ou um caos antes da chegada da Europa. O nome é o nosso primeiro território. Quando o professor erra o nome e a classe ri, o Estado, que no momento está sendo representado pela escola, está dizendo que aquela identidade não cabe no mundo civilizado.
O riso é uma arma de dominação. O riso desidrata o respeito. É mais difícil lutar contra uma piada do que contra um exército, porque a piada te faz sentir ridículo por ser quem você é. O corpo pode sobreviver, a identidade não. Um povo não morre quando perde guerras. Guerras só matam corpos. Um povo morre quando perde seus deuses, ridiculariza seus símbolos, aceita uma história que o diminui, aprende a ter vergonha de si mesmo. É possível sobreviver biologicamente e estar espiritualmente extinto. A recuperação não vem do ódio, nem da negação cega, nem da substituição automática. Vem da consciência, da lucidez, da coragem de olhar sua própria história sem medo. Um povo não é destruído quando perde batalhas. É destruído quando passa a odiar seus próprios deuses. No próximo vídeo, explicaremos como recuperar a identidade de um povo e, mesmo assim, se enquadrar no mundo atual.